Alô, pessoal, tudo bem? Em caráter de urgência aí, né? Felicidades aos leões e leoas, prosperidade e paz aí para todo mundo. O presidente dos Estados Unidos vai falar agora sobre o ataque ao Irã. Vamos escutar aqui para a gente saber o que está acontecendo. Aparentemente foram derrubadas 3 bases militares nucleares no Irã e acreditam que em uma ou duas delas eles estavam produzindo um artefato nuclear a partir de urânio enriquecido aí, que todo mundo sabe o que é. Isso aqui é escatologia bíblica e está acontecendo. A Bíblia, mesmo que muitos não queiram, é um livro histórico e também é um livro de previsões do futuro que vem se cumprindo sobrenaturalmente e magistralmente durante o tempo. Figura central é Cristo, tudo acontece antes e depois de Cristo, e tudo se volta a Cristo, tanto que nós cristãos estamos esperando a volta de Cristo, né? Vamos ver o que está falando aqui, porque esse conflito no Oriente Médio para nós é muito relevante, porque para quem sabe aí são preparações para a chegada daquele que vai anteceder a chegada de Cristo aí, né? Vamos lá? Ao vivo, diretamente dos Estados Unidos, Donald Trump falará à imprensa do mundo todo sobre o ataque norte-americano às instalações iranianas. Donald Trump. Thank you very much. A short time ago, the U.S. military carried out massive precision strikes on the 3 key nuclear facilities in the Iranian regime. Há pouco tempo, a Força Militar dos Estados Unidos fez um ataque preciso em 3 instalações nucleares centrais no regime iraniano: Fornal, Natanz e Esfahan. Todos ouviram esse nome todos esses anos, enquanto eles construíam esse empreendimento destrutivo e terrível. Nosso objetivo foi a destruição do enriquecimento do ataque do Irã e parar com a ameaça nuclear. Esses dias para trás, Israel lançou um míssil, que esse míssil entrou 20 metros na terra para pegar um dos líderes do Hamas lá num bunker onde ele estava escondido através da inteligência acho que do Mossad, que descobriram. Israel é um território pequeno, o exército fisicamente é pequeno, eles investiram enormemente em tecnologia, tanto bélica quanto tecnologia hospitalar de saúde e tudo mais, porque você entra numa guerra, você tem que recuperar os feridos, porque seu exército é pequeno, você já tem que recuperar, né? Tratamento de água, alimentação, o território é difícil, vários lugares são montanhosos, difícil acesso, difícil agricultura, a água potável é muito escassa, eles são civilizações aí que têm mais de 3.000 anos aí de existência, né? É como uma civilização que veio se formando, né? Israel, para quem acompanha aí sabe, é filho de Abraão, é o segundo filho de Abraão, que é o filho de Abraão com Sara, o filho da promessa do Senhor a Abraão, e Abraão, antes disso, tinha tentado dar aquele passe mágico que o ser humano gosta de dar nas coisas de Deus, né? Ele foi lá e se envolveu com uma das mucamas, que era Agar, uma das servas, e teve Ismael, que é de onde se originou o pessoal do Irã hoje, que são os muçulmanos e tudo mais, né? Que são os ismaelitas. E os israelitas também são descendentes de Abraão, uma briga entre irmãos de mães diferentes, um conflito bíblico milenar, que, como eu disse, para muitos que não creem aí, a Bíblia é um livro histórico e um livro de previsões do que anda acontecendo. Se você acha interessante esse conteúdo, aproveite, se inscreva, dá essa moral para nós, repasse esse conteúdo para frente, assiste até o final pro YouTube ir lá
e indicar o nosso conteúdo pessoal. A gente vai crescendo devagar aqui nas redes, mas estamos fazendo o máximo possível para levar esse tipo de informação aos irmãos aí. Hoje à noite, posso dizer que nós fizemos ataques espetaculares. As capacidades de enriquecimento nuclear do Irã foram totalmente superadas. O Irã é o agressor do Oriente Médio. Isso, nos últimos 40 anos, o Irã tem dito morte a Israel, morte à América. Discutindo nossas armas, atacando pessoas com armas. Perdemos mais de 1.000 pessoas e centenas de milhares morreram no Oriente Médio. E todo mundo, como resultado do seu ódio em especial, muitos foram assassinados pelo assassino Soleimani. Decidi um tempo atrás que não iria deixar isso acontecer novamente. Quero agradecer o primeiro-ministro israelense Netanyahu. Nós tivemos um longo caminho para acabar com essa ameaça horrorosa iraniana. Quero agradecer às forças militares e quero parabenizar os grandes patriotas americanos e todos os militares americanos em operação, porque essa é uma força que o mundo não tem, só nós temos. Eu espero que não precisemos mais usar esse serviço nesse nível. Quero agradecer nosso chefe das Forças Armadas, o General Kane, e todos os militares brilhantes envolvidos nesse ataque. Dito isso não pode continuar. Haverá paz ou uma tragédia maior ainda para o Irã do que nos últimos 8 dias. Há muitos alvos ainda no local. Essa noite foi a mais difícil de todas e talvez a mais letal. Mas se a paz não vier rapidamente, iremos atrás desses outros alvos com toda a capacidade. Muitos deles podem ser destruídos em questão de minutos. Nunca uma força militar poderia fazer o que fizemos hoje. Americano sendo americano, né? O Trump tá exaltando as tropas e tudo mais. É claro, é verídico que ninguém tem prazer algum em perca de vida. Ninguém. Seja de um lado ou de outro, existe a sensação da vitória, mas intrinsecamente, como seres humanos, a gente não tem prazer algum, pelo menos seres humanos normais, né? Sem traços de psicopatia para que levem a isso, não tem prazer nenhum em perda de vidas, em baixas de guerra. Os Estados Unidos têm os motivos para poder apoiar, né, um dos lados, e os Estados Unidos ele tem um poderio tão grande que é assim, eles ajudam um dos lados da guerra, depois eles dividem os despojos, né? Isso aí é praxe deles fazerem. Eles não estão fazendo porque são bonzinhos. Nós somos bonzinhos, nós vamos fazer isso e aquilo, a ameaça. Muita gente diz que na época do Iraque não tinham usinas nucleares capazes de enriquecer o urânio, de maneira tal que poderiam ser confeccionados artefatos nucleares para serem lançados aí em qualquer país através de condutores de foguete, né? Então, eles tomaram uma posição. Não existe o meio termo, pessoal. Não existe o lado, a coluna do meio, não existe. Ou é lado A ou é lado B, ou é quente ou é morno, ou aliás, ou é quente ou é frio, não existe o morno. É sim, sim ou não, não. A palavra de Deus diz em, eu creio que é Números 24:9, Israel é como um leão adormecido, ninguém ousa acordá-lo. Aquele que abençoar Israel, o abençoarei. Aquele que amaldiçoar Israel, o amaldiçoarei. Eu tenho até medo da condição do Brasil aí,
na escolha desses lados, porque claramente o governo tem se solidarizado com grupos que agem de maneira extremamente covarde no Oriente Médio, né? Assim, para não falar a palavra aqui, né? E tem induzido pessoas incautas, leigas, a também fazer a mesma coisa, ao ponto de defenderem veementemente um regime dessa maneira, né? E a gente já vê muita coisa aí. Os Estados Unidos, eles pesquisam, eles entram de um lado sempre estudando, geopolítica é o negócio deles, eles cresceram dessa maneira, são os colonizados que colonizaram a colônia, né? Eles hoje, a palavra deles tem peso 2, 3 vezes mais do que os próprios colonizadores deles, né? São os ingleses. Seja em qualquer âmbito mundial. Eles não estão fazendo isso gratuitamente, pessoal. Sempre tem uma abertura para algo. E essa abertura para algo também, alguns entendem que pode ser também a abertura para o caminho daquele que governaria durante um determinado período de tempo antes da chegada de Cristo, que muita gente sabe quem é, né? Que é o antagonista bíblico, né? Vamos continuar aqui e vamos ver o que ele tem dito. Não é porque o nosso espectro aqui é mais à direita da situação que a gente também não vai ser bobo e vai falar, não, eles estão fazendo isso que eles honram a pátria, blá, 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 e aquela conversa toda. Não, eles realmente têm motivo e os motivos deles não são os melhores, não. Amanhã o general King, o secretário da Defesa, vão dar uma entrevista coletiva às 8 da manhã no Pentágono. Eu quero agradecer a todos, em especial a Deus. Quero dizer, amo Deus, amamos as nossas forças militares, e Deus abençoe o Oriente Médio e ao mundo todo. É o que temos. Se você tem o costume de orar, de jejuar, eu acho até que nós, quanto brasileiros, não deveríamos estar nem mexendo com isso. A gente tem tanta mazela, tanta coisa para cuidar, tanto imposto para pagar, tanta gente ruim para a gente ficar de olho e se desviar, né? Que a gente não devia estar entrando nisso, não. Mas a gente, quanto cristão, sabe... e você que não é cristão, e você cristão que não tem o costume de ler a Bíblia, se você quiser saber a maior história da sua vida, conhecer a maior jornada da sua vida, leia primeiro o Novo Testamento, depois o Velho Testamento, para que você possa fazer as concatenações e ter esclarecimento. Mas eu não dou conta de interpretar. Procure o pastor, o padre, no centro espírita, a pessoa que for mais velha ali, um ancião no centro espírita, e vá atrás desse conhecimento para você, porque é isso que em uma hora determinante da sua vida pode salvar. Oremos para que o Brasil não entre aí em contradições das quais poderão afundar ainda mais a nossa nação. Cuidemos de nós, de nossas casas, dos nossos eus, dos nossos amados filhos, esposas e esposos, e busquemos vencer aí as agulhas diárias aí todo dia. Deus abençoe a todos. Muito obrigado e falou. Obrigadão, pessoal.